Pessoal, então, começando a unidade 2. A unidade 2 é bem curta. A gente vai tratar de métodos de treinamento e métodos de controle da carga de treinamento. Bom, já antecipando que são coisas diferentes. Uma coisa são os métodos de treinamento, né? E outra coisa são as metodologias que nós aplicamos para controlar a carga de treinamento. Enquanto os métodos de treinamento são para prescrever o treino, os métodos de controle de carga de treinamento são para controlar o treinamento. Né? Bom, como eu já venho falando com vocês acerca dos componentes da carga de treinamento, os princípios do treinamento, né? Existem diferentes literaturas que vão tratar esse conteúdo do treinamento esportivo de maneira diferente. Nesse momento, eu não vou utilizar mais a referência do Weineck para tratar dos métodos de treinamento. Eu vou usar uma outra referência, que eu vou deixar disponibilizado para vocês. Mas essa referência eu optei por ela porque ela cita os métodos de treinamento de uma maneira geral, independente da capacidade física que está sendo treinada ou independente da modalidade esportiva. Método de treinamento é o tipo de conteúdo que tem muitas denominações diferentes. Então, se a gente for pegar, por exemplo, só o treinamento da capacidade de força, tem inúmeros métodos de treinamento que são desenhados, né, são criados para o treinamento da capacidade de força, cada um com um nome diferente. Mas, dentro dessa abordagem que eu vou apresentar para vocês em disciplina, essa abordagem ela aceitaria todos esses métodos de treinamento de força que ficariam classificados dentro de um único tipo de método que será apresentado aqui. Tá? Bom, o que a gente usa para prescrever o treino? Isso aí a gente já viu, né, na primeira unidade. Nós usamos para prescrever o treino os componentes da carga de treinamento, que são, relembrando, intensidade, densidade, frequência, volume e duração do estímulo. Né? Então, são esses componentes da carga que nós utilizamos para prescrever um exercício. E o que serão os métodos de treinamento, né? Os métodos de treinamento eles vão nos ajudar a organizar esses componentes da carga de treinamento. Porque a maneira como eu vou organizar esses componentes da carga, ou seja, o método de treinamento que eu vou aplicar, seguindo aqueles princípios do treinamento esportivo que nós já tratamos, então, esses dois elementos, de maneira conjunta, eles vão guiar as adaptações agudas e crônicas que nós queremos desenvolver nos nossos alunos, nos nossos atletas. Então, eu preciso organizar a cada sessão de treinamento, organizar muito bem os componentes da carga, dosar da maneira mais ideal possível a intensidade, o volume do treino, a densidade, a duração, né? Ajustar a frequência disso de uma maneira ideal na semana e manipular isso ao longo das semanas seguindo os princípios do treinamento esportivo. Então, esses dois conceitos, eles que basicamente vão nos guiar, né, vão guiar os tipos de adaptações que nós vamos promover nos nossos alunos ou atletas. Como que eu vou organizar esses componentes da carga, então? Já que é essa organização feita unidade por unidade de treinamento, né, sessão por sessão de treinamento, é essa organização que em longo prazo vai determinar o meu sucesso ou o meu insucesso, né, como treinadora, quais são os meios que eu tenho de organizar esses componentes da carga? Então, aí surgiram os métodos de treinamento. Tá? Então, dentro da referência utilizada para o estudo, o conceito de método de treinamento seria esse aqui. Os métodos de treinamento tratam da organização dos componentes da carga a partir dos objetivos do treinamento, considerando as vias metabólicas que se pretende priorizar. Eles determinam a duração e intensidade do treinamento, componentes esses que apresentam uma relação de interdependência. Por que apresentam uma relação de interdependência? Porque se eu tenho um treino de longa duração, consequentemente eu não estou fazendo esse treino em alta intensidade, eu não estou fazendo esse treino priorizando o metabolismo anaeróbio. Agora, se eu tenho um treino priorizando essas vias metabólicas anaeróbias, né, lática ou alática,
consequentemente a duração desse treino vai ser mais curta, né? Então, por isso essa relação de interdependência. Então, quais seriam os métodos de treinamento? Aqui nós vamos ver uma subclassificação bem simples. Então, nós temos aqui 3 tipos básicos de métodos de treinamento. Vou colocar a caneta aqui. Então, nós temos 3 tipos básicos de método de treinamento: os contínuos, os fracionados, o método de repetições, e dentro dos contínuos e dos fracionados eu tenho outras subclassificações, tá? Nós vamos ver um por um aqui nessa aula. Então, deixando fixado, os métodos de treinamento eles tratam da organização dos componentes da carga de treinamento, né, levando em consideração as vias metabólicas, né, e os objetivos que se pretende atingir naquela unidade de treinamento. E a gente já, de antemão, já podemos identificar que há uma relação de interdependência entre duração e intensidade do treino, né, porque um treino com alta intensidade, né, dificilmente ele vai ter uma longa duração, né, principalmente duração efetiva. Vamos ver um por um aqui então. Então, dentro dos métodos de treinamento, nós temos os métodos contínuos e os métodos contínuos, eles são divididos em contínuo estável e contínuo variável. O que é um método contínuo? É um método que não tem intervalo. Então, eu vou prescrever um exercício e quando esse indivíduo vai iniciar o exercício e sem interrupção, ele vai depois terminar o exercício e pronto, acabou o exercício, não tenho mais do que uma série. Isso é um método de treinamento contínuo. Agora, o método contínuo ele pode ser subdividido em estável e variável. O que é o estável? É quando esse exercício não tem variação na intensidade. Já o variável tem variação na intensidade. Vejam bem, isso é extremamente importante. A variação se dá na intensidade do treino. Varia a intensidade? Contínuo variável. A intensidade é a mesma? Contínuo estável. Então, nós temos ainda o método fracionado. O que são os métodos fracionados? São os métodos de treinamento em que há intervalo entre ao longo do exercício, né? Então, entre diferentes séries. Então, já é um exercício que vai ter um método de treinamento no qual o exercício vai ser realizado com mais de uma série, né? Ou repetições. Os métodos fracionados, como eles necessitam de pausas, né? De intervalos, isso já remete ao fato de que nesse método de treinamento, o indivíduo faz o exercício com intensidade mais elevada. Vejam bem, a pausa entre as séries não é simplesmente para dar um descanso aleatório para conversar, né? A pausa, o intervalo é prescrito porque se não houvesse intervalo, o sujeito não conseguiria cumprir o volume na intensidade que eu prescrevi, na intensidade que eu desejo. Então, a pausa é necessária para o indivíduo recuperar e manter a intensidade desejada para aquele treino. Se o indivíduo consegue manter a mesma intensidade, cumprir o volume prescrito sem intervalos, então não tem por que fazer um método fracionado. Manda fazer continuamente. Um exemplo aqui fictício. Eu quero que meu aluno corra 5 km a 10 km por hora. Eu vou prescrever para ele 5 séries de 1 km. Né, nessa velocidade aí de 10 km por hora. E vou dar um intervalo de 3 minutos entre cada quilômetro, entre cada série. Se esse indivíduo consegue fazer os 5 km continuamente nessa velocidade de 10 km por hora, não há necessidade alguma de fracionar o treino. Não tem porquê, não há justificativa, não há razão. Então, eu optei por um método errado. Né? Eu deveria ter prescrito o exercício para ele continuamente. Agora, vamos pensar o inverso. Eu prescrevi, eu quero que o meu indivíduo corra 5 km a 10 km por hora. Mas ele não consegue correr continuamente. O que eu vou fazer? Eu vou fracionar, eu vou dar descanso para ele, porque
porque eu quero que ele cumpra essa meta. Você tem que fazer hoje 5 km mantendo a velocidade média de 10 km por hora. Ele vai correr 1 km, descansar, para que ele consiga correr o próximo quilômetro a 10 km por hora, né? Descansar de novo, e assim eu fraciono o exercício, né? Quer dizer, se eu penso nessa segunda opção, né, nesse segundo exemplo, que o indivíduo não consegue cumprir 5 km a 10 km por hora continuamente, quer dizer que essa intensidade para ele está elevada. Então, essa intensidade está elevada, logo ele precisa que o treino seja fracionado. Então, a partir desse exemplo, a gente pode entender que os métodos contínuos, eles trabalham prioritariamente com metabolismo aeróbio, tá? Enquanto os métodos fracionados, eles trabalham com metabolismo anaeróbio ou misto, anaeróbio mais aeróbio. Por isso, os métodos fracionados, eles são ainda subdivididos, porque dentro do anaeróbio eu ainda tenho o lático e o alático, né? Ainda tenho o lático e o alático. Então, o método fracionado, ele vai ser subdividido em intervalado e repetitivo. O que caracteriza um método repetitivo? É quando a intensidade do estímulo é máxima ou muito próxima da máxima. Isso quer dizer que a via metabólica predominante aqui é o metabolismo anaeróbio alático, tá? Então a gente vai usar prioritariamente ATP e fosfocreatina, tá? Então, método fracionado repetitivo, se ele é fracionado, logo quer dizer que ele tem intervalos ao longo do exercício. E se ele é repetitivo, quer dizer que a intensidade é máxima ou muito próxima da máxima, priorizando o metabolismo anaeróbio alático. Se o método é intervalado, fracionado intervalado, quer dizer que, se é fracionado, é porque tem intervalos de descanso ao longo do exercício. E se é intervalado, quer dizer que o metabolismo predominante é o anaeróbio lático ou é misto, tá? Eu tenho anaeróbio e aeróbio, tá? E o que vai diferenciar para mim se é intensivo ou extensivo? Então, no método fracionado, intervalado, intensivo, metabolismo predominante, anaeróbio lático. No fracionado, intervalado, extensivo, metabolismo predominante, metabolismo anaeróbio e aeróbio. Então, o anaeróbio lático mais aeróbio. Tá? Não existe um valor de referência para a gente falar assim, esse aqui é intensivo, esse aqui é extensivo. Então, normalmente, nós consideramos o intervalado extensivo quando nós prescrevemos exercícios em que a gente considera que o metabolismo predominante não é só o anaeróbio lático, tá? Então, quando eu tenho ali uma presença importante também do metabolismo aeróbio. Então, por exemplo, quando eu falei aqui do indivíduo correndo 5 séries de 5 km, né? Esse tipo de método eu já consideraria como fracionado intervalado extensivo. Normalmente o intervalado extensivo está relacionado a atividades cíclicas, assim como o método contínuo. Corrida, caminhada, natação, ciclismo, tá? Remo. Já os métodos de treinamento de força, por exemplo, velocidade, agilidade, eles se enquadram no fracionado repetitivo ou no fracionado intervalado intensivo. Então, nós temos essa classificação bem simples, e que, independente se, por exemplo, para quem conhece aí treinamento de força, fazer uma método pirâmide invertida, né, drop set, esses métodos de treinamento, eles se enquadrariam no fracionado intervalado intensivo. Mesmo que comece com uma intensidade um pouco mais
mais baixa e aumente a intensidade, diminuindo o volume, beleza, de qualquer maneira, o método não é contínuo, ele é fracionado, e se ele não está trabalhando com metabolismo anaeróbio alático predominante, ou seja, não estou fazendo a intensidade máxima, né, ou muito próxima da máxima, então está claro, é um fracionado intervalado intensivo. E por fim, a gente tem o método das repetições. Esse método das repetições é um método de treinamento que trata do treinamento das capacidades técnicas, táticas, coordenativas. Então, por exemplo, exercícios de educativo de corrida, exercícios de treinamento da prática, eles entrariam aqui no método das repetições. Porque nesse tipo de exercício, né, por exemplo, voltado para o treinamento coordenativo, né, o objetivo principal não é o aprimoramento, por exemplo, das vias energéticas ou adaptações teciduais ali no músculo esquelético ou aumento da capacidade cardiorrespiratória. Então, se o treinamento é voltado para aprimoramento técnico, tático, coordenativo, então nós consideramos esses métodos como método de repetições. Tá? Dando o conceito aí de cada um novamente. Né? Então, métodos de repetições são caracterizados por exercícios que visam o desenvolvimento da técnica e tática sem que se atinja o estado de fadiga suficiente para prejudicar o aprendizado. Nesses outros métodos de treinamento, por exemplo, seja contínuo ou fracionados, ao final do exercício, da série de exercício, normalmente o indivíduo já está apresentando cansaço, fadiga. E nesse caso, o treinamento, o aprimoramento de habilidades coordenativas, por exemplo, não é recomendável. Então, quando nós aplicamos treinamento das capacidades coordenativas, normalmente nós fazemos isso sem o indivíduo estar em um estado de fadiga. Tá? Tem um exemplo de um treinamento que eu apliquei para uma equipe de handball. Aqui tem o gráfico de frequência cardíaca de um sujeito. Né? Nesse gráfico, nós observamos que tem uma variação muito grande da frequência cardíaca. Então, vejam só, o eixo Y aqui é a frequência cardíaca, o eixo X tempo. Então, o treino durou 1h30, tá? E eu tenho aqui cada atividade prescrita. Então, primeiro teve alguma série de alongamento e tal, depois eu tive de exercício. Deslocamento em 8 com lançamento a gol. Né? Eu tenho aqui a duração da atividade, 10 minutos, a frequência cardíaca máxima que esse atleta atingiu, a média e a mínima. Depois, uma atividade, um jogo de 2 contra 2 em quadra reduzida. Né? Tem as mesmas variáveis, que é o que está aqui em amarelo. Depois o jogo 3 contra 3 em quadra reduzida. Né? O que eu esperava? Se eu tenho, por exemplo, mais atletas ocupando o mesmo espaço de quadra, aqui eu tenho 10 por 10, 4 atletas, aqui eu tenho 10 por 10, 6 atletas, quer dizer que eu tenho que cobrir menos espaço de quadra, então eu esperaria uma intensidade menor, né? E aparentemente a intensidade, se a gente pegar a frequência cardíaca média, foi menor mesmo nessa atividade 3 contra 3, eu tenho que 135 batimentos contra 141 na atividade anterior de 2 contra 2, né? Depois teve aqui uma instrução, né, verbal mesmo, e aí voltamos para a atividade, agora 2 contra 2 com um coringa, na mesma quadra, 10 por 10, né? Tive aqui uma intensidade média ainda menor e por fim um treinamento bem técnico de lançamento aqui de tiro de 7 metros, né? Então observamos uma intensidade ainda mais baixa. Nesse caso, esse treino aqui, eu só apliquei o método das repetições. Teve gasto energético? Obviamente, teve. Teve alguma demanda de metabolismo aeróbio e anaeróbio? Sim, até dormindo a gente tem, né? Mas nenhum dos exercícios prescritos tiveram como intuito melhorar o condicionamento físico, qualquer que seja o componente do condicionamento físico. Tem o objetivo sempre técnico-tático ou técnico, né? Então, toda essa sessão aqui de treinamento utilizou o mesmo método que é o método das repetições. Com relação aos métodos contínuos, né? Então, reforçando, eles são caracterizados por exercícios que não possuem intervalos de recuperação,
Então, olha, não possui intervalo de recuperação, mas contínuo. Podendo ser subdividido em estáveis e variáveis. No método contínuo estável, é mantida a mesma intensidade por toda a duração do exercício. Já no método contínuo variável, a intensidade oscila durante a execução. Eu passei na avaliação, por exemplo, um exercício, eu não lembro exatamente os valores, mas, por exemplo, um indivíduo fez 6 vezes, correu, por exemplo, 5 minutos a 8 km por hora e depois mais 5 minutos a 10 km por hora, sem intervalos. Então, ele ficou oscilando entre 8 e 10 km por hora, 8 e 10, 8 e 10. Então, esse caso é um exemplo de método contínuo variável. Agora, o sujeito corria durante 40 minutos a 12 km por hora. Então, é um método contínuo estável. E com relação aos métodos fracionados, né, então é um método que utiliza intervalo de recuperação durante a aplicação dos exercícios com o objetivo de usar intensidades maiores. Então, como eu expliquei, se o indivíduo consegue fazer o treino a mesma intensidade sem necessidade de intervalo, é porque ou eu deveria mudar o método, aplicar o método contínuo, ou porque eu estou aplicando uma intensidade baixa no método fracionado. Tá? Eles podem ser subdivididos em intervalados e repetitivos. Então, o que é o intervalado? É quando a intensidade é submáxima. Então, eu tenho intervalado intensivo, tem objetivo de desenvolvimento do metabolismo anaeróbio lático, o mouse some de vez em quando, então, metabolismo anaeróbio lático, né, o intensivo, e o fracionado extensivo, tem como objetivo o desenvolvimento do metabolismo aeróbio, né, ou ainda posso considerar aqui misto, tá? Então, aeróbio e anaeróbio. Ok? Bom, aqui tem um exemplo de um desenho aqui experimental de um método de treinamento aplicado, um método fracionado intervalado intensivo. Então, cada barrinha vermelha representa uma repetição de um treino isométrico, tá? Esse treino isométrico, o indivíduo deve atingir entre 70% e 80% da força máxima dele. É um exercício aqui de flexão de cotovelo. Esse método foi separado em 3 séries com 5 repetições cada série. Cada repetição duraria aqui 20 segundos, né? Um minuto de intervalo, próxima repetição, 1 minuto de intervalo, próxima repetição, assim sucessivamente. Terminou essa primeira série, 6 minutos de intervalo. E aí segue para a nova série com 5 repetições. Por que ele é fracionado intervalado intensivo? Porque o metabolismo predominante é o anaeróbio lático, tá? E o tipo de organização do treinamento envolveu o fracionamento do exercício, né? Então, se envolveu o fracionamento do exercício, é um método fracionado. Só para vocês conferirem depois, já que já aprenderam a fazer os cálculos, né? Aqui eu coloquei o tempo total de esforço, 5 minutos, tempo total de recuperação, 24 minutos, tempo total do método, 29 minutos. Então, a duração efetiva, né? Duração efetiva aqui, 5 minutos. Duração total, 29 minutos. Intervalos, 24 minutos. Aqui tem um outro exemplo de método fracionado, mas a variável que eu tenho aqui é frequência cardíaca em vermelho, tá? Então, aqui, frequência cardíaca aqui em vermelho e a velocidade em azul. Então, a linha azul aqui representa a variação de velocidade, a linha vermelha representa a variação da frequência cardíaca. E no eixo X eu tenho tempo. Nós observamos nesse gráfico aqui, primeiro de cara já dá para ver que é um método fracionado, que nós observamos aqui momentos de intensidade baixa, né? Então dá para perceber que o indivíduo está no momento de recuperação. Todos esses pontos aqui, olha o quanto reduz a frequência cardíaca e também a velocidade. Então esse treino aqui, ele foi um treino de windsurfing. E no windsurfing, né, o indivíduo tem que fazer um percurso e no mar, né, e ele rema, que eles chamam de bombada, né, então ele dá as bombadas para remar, ou ele aproveita o vento, né, ou os dois ao mesmo tempo. O que a gente observa nesse gráfico, que é interessante, é que
dá para perceber que, por exemplo, nos momentos em que provavelmente ele estava remando, né, velejando, quer dizer, contra o vento e a favor do vento, tá? Por que isso? Porque observem aqui, nessa série aqui, a velocidade dele não está muito alta, mas a frequência cardíaca dele está alta. Nessa outra série, ele está com a frequência cardíaca muito parecida com a da série anterior, mas olha quanto a intensidade, a velocidade aumenta, tá? Aqui nós temos de novo frequência cardíaca alta, bem alta, e a velocidade não está no mais alto possível, né? Nessa outra série que nós já observamos frequência cardíaca alta, mas velocidade também alta, né? Então, o que provavelmente explicava esses momentos aqui seria o fato do atleta estar remando a favor do vento, né? Velejando a favor do vento. E nesse gráfico aqui, já antecipando um pouco a parte de método de controle, a gente vê a importância de ter mais de uma variável sendo utilizada, né? Se a gente trabalhasse aqui só com velocidade, o indivíduo ia ter uma variação aqui bem ampla, né? Ou poderia simplesmente falar, olha, se eu atingir essa velocidade no máximo, aqui nessa série também eu vou atingir essa mesma velocidade, né? Já que a velocidade prescrita é mais baixa, não vou me esforçar tanto. A gente observa aqui que ele tentou manter a frequência cardíaca em níveis similares. Então, a prescrição provavelmente foi feita pela frequência cardíaca, né? E isso resultava em velocidades diferentes, tá? E ainda dentro dos métodos fracionados, a gente tem o fracionado repetitivo, né? Que é caracterizado por exercícios constituídos por intensidades máximas, um intervalo de recuperação completa. Isso aqui é fundamental, né? O intervalo de recuperação. Quando a gente trabalha no método fracionado repetitivo, eu concedo uma recuperação suficiente para que ele recupere e consiga executar a nova série na intensidade máxima novamente. No fracionado intervalado intensivo e extensivo, a recuperação não é completa, tá? Então, nesse método, fracionado repetitivo, vai ser um método que eu vou alcançar os menores valores de densidade, porque eu vou ter um tempo de estímulo bem pequeno. Então, pensem aqui, olha, uma série de um RM, suponhamos que vai durar aqui 6 segundos, e aí eu vou dar 3 minutos de intervalo para o sujeito tentar uma nova repetição máxima, né? Então, 3 minutos, 180 segundos. Dividam em 6, vai dar um valor aí de 0,0 alguma coisa, tá? Isso no fracionado repetitivo. Agora, quando eu trabalho com a recuperação, com outra via metabólica predominante, que é o anaeróbio lático, né? E eu ainda não consigo recuperação completa, então quer dizer que eu vou ter tempos de estímulo mais elevados e não necessariamente eu vou precisar trabalhar na mesma proporção de tempo de recuperação. Então, por exemplo, eu vou ter aqui 5 minutos de corrida, né? E depois eu vou dar um intervalo de 3 minutos para a próxima série, que eu já vou ter um valor de densidade acima de 1, alguma coisa, tá? E aqui um modelo hipotético também de um treino prescrito no método fracionado repetitivo, onde eu vejo que a intensidade chega aqui a 100% do máximo. Então, aqui foram prescritas 10 séries de uma repetição de 10 segundos, quer dizer, de 10 segundos, com 3 minutos de intervalo até a próxima repetição, né? E assim cumprindo 10 repetições, sempre na máxima intensidade, 100% do máximo que o indivíduo consegue realizar. E vejam bem, aqui o tempo total de esforço, ele ficou em torno de 1 minuto e 40 segundos. E o tempo total do método, 28 minutos e 40 segundos. Depois comparem com o gráfico anterior, né? Vocês vão ver lá que a duração do método ficou muito próxima, no outro ficou 29 minutos, mas lá o tempo efetivo é de 5 minutos. Aqui é só de 1 minuto e 40 segundos, mas com o tempo total da sessão durando praticamente a mesma coisa, 20 segundos só de diferença, né? Então aqui nós temos um fracionado repetitivo. Eu tenho mais recuperação para um tempo menor de esforço, mas é por quê? Porque a intensidade é máxima. Lá no fracionado intervalo intensivo, eu tenho tempo de esforço maior, né? E não necessariamente preciso caminhar na mesma proporção de tempo de recuperação
que eu utilizo, por exemplo, no método fracionado repetitivo. E só para facilitar um pouco vocês, eu coloquei esse quadro aqui, que dá um direcionamento para vocês entenderem um pouquinho, para a prescrição já do método de treinamento, né? Um quadro hipotético do mesmo autor que faz essa distribuição dos métodos de treinamento, ele aponta que 6 intensidades, né, 6 níveis aqui de intensidade, quais são as vias energéticas predominantes, né? Então aqui o tipo de esforço, qual seria o percentual da frequência cardíaca no limiar anaeróbio, então quantos por cento da frequência cardíaca de limiar, o valor hipotético aqui, né, suposto da exigência de lactato sanguíneo, percentual da frequência cardíaca máxima, qual a finalidade normalmente nós trabalhamos nessa intensidade, né? Uma caracterização aqui mais subjetiva da intensidade e o método de treinamento normalmente é utilizado. Então, para o método repetitivo, a intensidade é máxima. Normalmente a gente treina a potência máxima nesse método. Nesse método também velocidade, tá? É um tipo de treinamento, como o esforço é predominantemente alático, esse percentual da frequência cardíaca seja máximo ou de limiar, não faz o menor sentido, tá? Já aqui na zona 5 a gente tem o metabolismo lático como predominante também, é uma intensidade em que nós utilizamos para aumento do VO2 máximo, tá? Normalmente o esforço dura de 20 a 90 segundos, acima dos 100% da frequência cardíaca de limiar. Aqui as finalidades, né, consumo máximo de oxigênio, tolerância ao lactato, intensidade muito forte, né, e o método aqui repetitivo, então fracionado repetitivo ou fracionado intervalado intensivo, né. Na zona 4 aqui o contínuo ou o intervalado. Quando é possível aplicar o contínuo aqui? Sim, é possível, né, só que a duração vai ser menor, o tempo efetivo vai ser menor do que se eu aplicar o método de maneira intervalada, né? E daí para baixo eu posso aplicar o contínuo intervalado e depois contínuo e por último repetições. Então só um quadrinho de resumo, é legal vocês terem isso, eu vou deixar na apresentação de PowerPoint, obviamente, mas é um quadro que direciona de uma maneira legal e simples, né? A aplicação das cargas de treinamento de acordo com o objetivo, né? Qual capacidade eu quero treinar aqui, e algumas possibilidades de variáveis de controle, tá bom? Bom, então essa foi a aula de método de treinamento.